A dificuldade é imensa, né? Não vou dizer que não seja imensa. Por quê? Porque não é questão de você. Quando eu saio de casa, a começar da minha calçada, né? Minha calçada toda destruída praticamente. Então dificulta muito, né? É a questão da nossa cidade e ela não é preparada, né? Para a questão da acessibilidade, porque tem muitos impedimentos, né? Tem muitas barreiras no caminho. E por mais que seja uma cadeira que eu tenho uma doença chamada Charcot, que é uma doença degenerativa dos ossos, músculos, né, atinge até o cérebro também. Então eu tenho muita dificuldade também das minhas mãos, e aí eu tenho uma cadeira de roda que eu consegui de um colega meu, de um grande amigo meu, Emanuel Vieira, né, que me ajudou muito nessa época. E graças assim, essa cadeira que me faz com que eu tenha um pouco mais de liberdade. E não tenho. Por quê? Por conta que não tem essa acessibilidade total, né? Veja que quando eu saio, aqui, passando dos casas, é o postinho. E a calçada do postinho para entrar é maior dificuldade, né? Ao lado é uma barbearia. Eu não consigo ir porque não tem uma rampa para eu subir, né? Então são essas barreiras, essas dificuldades, né, que me dificultam muito. Mas também não me impede, né? Porque sempre tem uma ajuda aqui, tem uma ajuda ali, né? Até no teatro também, né? Quando eu chego no teatro, é, a questão da acessibilidade para eu chegar até o palco, eu não consigo. Eu tenho que o Teatro Municipal é onde eu trabalho, tem elevador, graças a Deus, né? Porque senão nem rampa tem para subir ao palco. Então são coisas assim que me dificulta muito, né? É o querer fazer e não poder por conta não minha, né? Mas da questão do poder público que não enxerga isso. Um amigo onde ele assim sempre está presente, né? Por mais que ele tenha as atividades dele, as obrigações dele, mas sempre está presente. Ele estuda jornalismo, então o horário dele é pela manhã. Então, pela manhã, geralmente, quando eu acordo, eu faço algumas atividades. Ele também já, quando ele sai de casa, já caminha muita coisa também, né? Em termos de café, porque ele tem medo que eu me queime também, então ele já faz tudo direitinho. Mas mesmo assim, é um apoio, porque se não fosse Lúcio, eu não tinha essa possibilidade, né, de voltar à cena do trabalho, até ao médico também, né? Por quê? Porque a zona de apoio nosso, a minha, nosso, assim, a minhas, né, o apoio é pequeno, é muito pequeno, né? Sempre foi, mesmo eu com perna ou sem perna, sempre foi. Eu não gosto de incomodar, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito dinâmico, né? Eu não gosto de incomodar, então eu sou aquela pessoa que dou graças a Deus e graças a um amigo que é Lúcio, que está sempre comigo. Não só como amigo, mas como produtor, como meu assessor, né? Uma pessoa que sempre está presente. Desde criança que eu sempre fui gordinho, né? Eu sempre fui obeso. E desde criança as pessoas riam muito porque eu assisti A Paixão de Cristo, bem criança, e eu me apaixonei pelo teatro. E eu dizia, eu vou ser ator, eu vou ser ator, eu vou ser ator. E as pessoas riam, né? Porque é criança, criança, criança. E aí, quando eu cresci, eu tive uma mãe que ela era cantora também, né? Minha mãe era artista, cantora, e aí me levava para sabe, para ela cantar tudo, e eu sempre era apaixonado por aquele mundo. E aí eu cresci, fiz a fisioterapia, fiz jornalismo também, tentei vários cursos na universidade, mas não me identificava, né? Até que eu fui estudar em João Pessoa, fisioterapia, e conheci os diretores lá em João Pessoa de teatro. E aí eu fui assistir
um ensaio com um colega meu e fui convidado a uma leitura. E nessa leitura eu já fazia teatro, né, na infância, e nessa leitura eu comecei a ser um ator profissional, né? E aí é onde foi que começou a minha carreira, foi em João Pessoa, né? E não só o teatro, mas eu fiz vários comerciais, eu fiz filme também, alguns filmes. E daí eu fui me apaixonando cada vez mais. Em Macapá, quando eu estava no Macapá, quando eu voltei, eu sofri um acidente, né? E nesse acidente eu descobri que eu tinha diabetes. E dessa diabetes eu fui interno e peguei uma bactéria bem agressiva, né? E tive que amputar minha perna. Eu tive que amputar minha perna porque eu pedi para amputar minha perna. Por quê? Porque como eu já tinha feito área de saúde, eu sabia os riscos também, né? E claro que quando eu disse assim, eu quero amputar minha perna, a família, né, amigos, todo mundo, né, o que é isso? E amputei minha perna. E claro que muda muita coisa, né? Mas para mim não mudou muito, porque eu sempre tive aquela visão assim de amanhã é outro dia, né? E a vida não pode parar. Aí eu comecei a fazer a questão de projetos. Após a amputação, eu voltei ao teatro, né? Voltei ao teatro e fazendo infantil, que é um desafio também. O Lúcio Lima, ele é meu amigo, né? Quase meu irmãozão. Mora comigo, vai fazer 14 anos que estamos nessa luta de teatro. E o Lúcio entrou para o jornalismo. E aí eu fiquei muito a questão do sem produção, né? Mas mesmo assim, batalhando. Então eu tenho uma fisioterapeuta, Raiza, que é maravilhosa, foi quem me abraçou, né? Até me emociona muito porque eu não fazia nada. As pessoas tocavam em mim e eu gritava de dor, né? Porque eu estava praticamente, sabe, sem esperança.
E a Raíssa, né, a fisioterapeuta, acreditou muito em mim e fez com que eu voltasse, né? Hoje eu não ando legal, mas eu dou meus passos um pouquinho, né? Ando no andador. Graças à fisioterapia, a Pilates também, que ela me colocou no Pilates. E, assim, eu confio muito no meu Deus, né? Independente de religião ou não, mas eu confio muito no meu Deus. E essa força minha, desse meu Deus, que me faz com que a cada dia eu me levante. Mas não é fácil, não é fácil. Tem dia que eu acordo, eu sinto dor, manhã, tarde, noite, madrugada. Mas eu não posso chorar. E de altos e baixos, mas sempre com sucesso, né? É um sucesso que não foi assim um sucesso de, de mão beijada. Um sucesso de você não vai ser nada, né? Você não vai ser nada porque eu não ia ser nada. Porque para ser assim, um protagonista tem que ser bonito, belo, maravilhoso. E graças a Deus, esses 45 anos eu sempre fui protagonista da minha história. Porque eu sempre corri atrás. Eu nunca tive não. Porque o não a gente já nasce, né? Se eu não desistir. Não desistir, não se acomodar, acreditar, né? Correr atrás. E ter uma perspectiva de vida de abundância, né? Da questão de você ter o seu objetivo, o seu foco. E não parar no meio do caminho, né? Não parar no meio do caminho, que é o que muitos fazem, né? Porque quando a gente tem uma dificuldade, o que é que a gente faz? A gente para, né? Então tem que acreditar nos seus sonhos, tem que acreditar no seu taco, na sua firmeza, do que você realmente consegue, do que você realmente é. E nunca deixar ninguém lhe diminuir, sabe? Não, não. E também você não pode ultrapassar limites, né? E você também não pode ser humilhante, né? Você não pode humilhar para não ser humilhado. E olhar para o céu, né? Como eu olho, às vezes eu fico no final da tarde assim, né? Quando eu tenho, né, aquela coisa, eu fico assim, eu abro a porta e fico olhando o mundo. Eu digo, Jesus, obrigado. Obrigado porque realmente tudo que eu estou aqui, né, nesse momento meu, nessa cadeira de roda, eu agradeço. Eu agradeço porque eu acho que veio na hora certa, veio na hora do meu encontro comigo. E a cadeira de roda me ensina a cada dia a ser mais Alexandre Fialho, a ser mais humano, a ser mais paciente, acreditar que ali tem algo bem melhor do que aqui.